Alguma vez você já se perguntou por que pessoas inteligentes às vezes tomam decisões que parecem irracionais? Ou por que, diante da mesma situação, uma pessoa age ou reage com intensidade, já a outra com silêncio? A verdade é que entender o comportamento humano é uma das chaves mais poderosas e mais negligenciadas quando o assunto é liderar, é gerir, conviver e evoluir. E talvez, à medida que você me ouve agora, você comece a perceber que compreender o comportamento não é apenas um tema interessante. É algo que muda tudo. A forma como você se comunica, motiva e até como se entende. Então fique comigo, porque nesse vídeo você vai descobrir muito mais do que os 4 perfis comportamentais. Você vai entender por que você age do jeito que você age, por que você é do jeito que você é, e como isso explica silenciosamente a forma como você age, a forma como você sente, a forma como você lidera, lida com situações adversas e muito mais. E o mais curioso é que em breve, talvez sem perceber, você comece a identificar traços seus em cada exemplo, como se em algum momento você se visse ali e algo dentro de você dissesse: agora eu entendo. Agora tudo faz sentido. Meu nome é Denis Gabriel e o que eu quero te entregar aqui é mais do que conhecimento. É um espelho para que você veja o que antes passava despercebido. Eu trabalho há um bom tempo com perfis comportamentais, liderança, desenvolvimento humano, e o que aprendi é simples, mas é profundo. As pessoas não se comportam como são, elas se comportam conforme percebem o mundo. E essa percepção muda tudo. Imagine por um instante se você pudesse compreender o que te impulsiona e o que te bloqueia, o que desperta sua energia e o que te deixa desmotivado. Como seria se você conseguisse enxergar isso não só em você, mas também nas pessoas que te cercam, nas pessoas que você convive diariamente? É exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Como os perfis comportamentais revelam as lentes invisíveis através das quais cada um de nós enxerga o mundo. E quando você entende essas lentes, tudo fica muito mais claro. As decisões, os conflitos, os silêncios e até os comportamentos que antes pareciam ilógicos. Então, enquanto eu falo, talvez uma parte de você já esteja lembrando de alguém, aquela pessoa prática, rápida, intensa, ou aquela pessoa mais calma, mais analítica, silenciosa, ou quem sabe, aquela que fala com entusiasmo, que contagia todo mundo. Perceba, cada uma carrega uma forma própria de existir. E quanto mais você entende isso, mais liberdade tem para se relacionar, para comunicar, para liderar. Porque compreender o comportamento humano é o tipo de conhecimento que não serve apenas para o trabalho. Ele serve para a vida. Serve para entender os seus filhos, o seu parceiro, sua equipe e até mesmo nas horas que se sente dividido entre agir ou recuar. E talvez, enquanto ouve tudo isso agora, você começa a perceber o que vamos explorar aqui. Pode ser o ponto de virada que faltava no seu conhecimento. O tipo de insight que te faz assistir até o fim. Não porque alguém te pediu, mas porque algo em você quer descobrir o que vem depois. Então eu te convido, como seria se em um momento você pudesse se enxergar com clareza, entendendo os seus padrões, as suas forças, as suas qualidades, as suas reações e também a das pessoas ao seu redor. Logo você vai perceber, não existe um perfil melhor nem um perfil pior, nem perfil certo, nem perfil errado, mas formas diferentes de ser humano. E quando compreendemos a decifrar essas formas, a convivência, a liderança e a comunicação se tornam mais livres, mais inteligentes, mais humanas. E talvez, sem perceber,
esse seja o início de uma nova forma de enxergar a si mesmo e aos outros de um jeito que ninguém te ensinou antes. Se existe algo que conecta todos nós, é o fato de que cada pessoa reage de um jeito, às vezes diante do mesmo desafio. Uma se sente motivada e a outra paralisada. Uma vibra com pressão e a outra busca estabilidade. E isso levanta uma pergunta antiga que acompanha a humanidade há milhares de anos. Por que somos tão diferentes? Na Grécia Antiga, lá por volta de 400 anos antes de Cristo, um homem chamado Hipócrates, o mesmo considerado o pai da medicina, observava algo fascinante. Pessoas com temperamentos diferentes tinham reações físicas e emocionais distintas. Ele acreditava que cada ser humano era movido por 4 substâncias, os chamados humores. Eram eles a bile negra, a bile amarela, o sangue e a fleuma. Cada uma delas estava ligada a um elemento da natureza: terra, fogo, ar e água. Então imagine por um instante como seria perceber as pessoas assim. Algumas com o calor do fogo, intensas, impulsivas, determinadas. Outras com leveza do ar, comunicativas, expansivas, cheias de ideias. Ou ainda com a solidez da terra, estáveis, prudentes, estruturadas. Ou com a fluidez da água, serena, calma, emocionais. Mesmo que a ciência tenha evoluído desde então, a essência dessa observação continua atual. Afinal, ainda hoje, você sente quando alguém pega fogo de entusiasmo, ou quando uma pessoa esfria um ambiente com silêncio analítico. E mais adiante, por volta de 190 d.C., surge o médico romano Galeno, que expandiu a teoria de Hipócrates e descreveu os temperamentos de forma mais refinada, trazendo para o comportamento humano nuances que atravessavam séculos. Ele descreveu 4 grupos principais que ecoam até hoje. Ele é o pensador profundo, pessoas sensíveis, introspectivas, ligadas à arte e à emoção. Carregam em si a profundidade da bile negra e a beleza de quem sente o mundo em camadas. Tem o colérico. O colérico é o fogo da atenção. Pessoas intensas, decididas, apaixonadas pelo movimento e pelo resultado. Vitalidade pura, coragem em excesso, às vezes raiva em excesso também. E tem o sanguíneo, o sol da alegria. Pessoas otimistas, seguras, expansivas, sociáveis, movidas pela energia da vida, como o sangue que corre livre nas nossas veias. E tem o fleumático, o lago da calma. Pessoas justas, estáveis, serenas, que preferem a previsibilidade, a urgência, o equilíbrio, a confusão. Embora a ciência moderna tenha deixado de lado essa visão fisiológica, o que Galeno e Hipócrates descreveram são padrões universais do comportamento, tão universais que atravessaram o tempo. Esses 4 temperamentos se tornaram as raízes das teorias comportamentais modernas e, de certa forma, eles são os ancestrais do que hoje conhecemos como os perfis comportamentais. E séculos depois, um psicólogo chamado William Marston, da Universidade de Harvard, trouxe um novo olhar sobre esse mesmo fenômeno. Ele queria entender como as nossas emoções moldam o nosso comportamento e descobriu que todas as nossas ações nascem da combinação de 4 forças internas. Essas forças deram origem ao que chamamos de metodologia DISC. É um mapa comportamental que explica como reagimos, como comunicamos e tomamos decisões. Mas antes de falar sobre cada uma delas, há algo importante que eu quero que você perceba. Essas forças não são apenas conceitos psicológicos. Preste muita atenção.
Elas são expressões da energia humana e você pode senti-las, às vezes dentro de você, às vezes no outro. Algumas pessoas têm uma presença que domina o ambiente, você já percebeu? Elas chegam e tudo muda completamente. Outras conquistam pelo sorriso, pela empatia, pela forma leve de se comunicar. Há aquelas que transmitem paz, constância, equilíbrio. E tem aquelas que impressionam pela análise profunda, pelo olhar atento aos detalhes. Essas diferenças não são acaso. A linha invisível que separa agir ou reagir, o conflito da compreensão, a autoridade da influência. E é sobre essa linha, entre emoção e razão, instinto e consciência, que o estudo do perfil comportamental nos ensina a caminhar. Toda vez que você percebe o comportamento de alguém, você está vendo a ponta do iceberg. Mas lá embaixo, nas camadas mais profundas e invisíveis, existem os gatilhos, os medos, os desejos e as motivações que moldam cada reação. Por isso, conhecer o seu perfil comportamental é muito mais do que compreender um gráfico ou preencher um teste. É uma forma de entender como o seu cérebro reage à vida. Como você lida com a pressão, com o elogio, com o erro, com o tempo. Então imagine saber exatamente o que te move e o que te trava. Saber o tipo de ambiente que te dá energia e saber aquele ambiente que suga a tua energia, que te deixa esgotado. Saber por que você conecta com certas pessoas e se distancia de outras, mesmo sem querer. Esse é o poder de conhecer o comportamento humano. É como ter um mapa, não para controlar os outros, mas para você compreender. E quanto mais você compreende, mais leve se torna a convivência com as pessoas. E talvez sem perceber, você já tenha vivido isso. Um momento em que se irritou com alguém e depois entendeu que aquela pessoa não era difícil, só funcionava de um jeito diferente. Ou aquele instante em que alguém te entendeu sem que você precisasse explicar absolutamente nada. Isso é sintonia comportamental. E líderes, pais, professores, comunicadores, todos se beneficiam dela. E logo você vai conhecer os 4 perfis principais e vai compreender que todos nós temos os quatro dentro de nós, mas um ou dois predominam. E é aí que começa a mágica do autoconhecimento. Quanto mais você entender como esses perfis atuam, mais fácil será liderar, influenciar e viver com clareza emocional. Então eu te convido a seguir comigo, porque nos próximos minutos você vai descobrir os 4 grandes perfis comportamentais e suas forças, os seus pontos de atenção e, talvez o mais importante, como tudo isso explica as dinâmicas invisíveis que acontecem todos os dias, no trabalho, em casa e dentro de você. E talvez ao compreender esses perfis, você perceba que conhecer o comportamento humano é, na verdade, a arte de entender o que torna cada pessoa única, inclusive você. Então, agora que você já entendeu a base do comportamento humano, é hora de entrar na estrutura prática que nos ajuda a interpretar com precisão como as pessoas agem, reagem e se comunicam. Essa estrutura é conhecida como DISC. É um modelo que descreve 4 grandes tendências comportamentais universais: dominância, influência, estabilidade e cautela. Cada uma delas representa um conjunto de características, motivações, forças e desafios. E todos nós temos as 4, mas com intensidades diferentes. Normalmente, 2 desses perfis predominam e moldam nossa forma de agir no mundo. Então, enquanto eu explico, observe qual você se identifica mais. E se puder, pense em pessoas próximas, colegas, gestores, líderes, familiares, amigos, porque quanto mais você conhece esses padrões, mais clareza você ganha sobre como se relacionar, como se comunicar, como liderar, como agir melhor. Então, primeiro,
O que representa a letra D é o dominance, que é dominância. O perfil D é o perfil da ação, do resultado e da decisão. Pessoas com alta dominância são naturalmente orientadas a objetivos, gostam de desafios, gostam de resolver problemas e gostam de ter o controle da situação. A emoção que mais ecoa nelas é a raiva, mas é a raiva construtiva. A energia da assertividade, do movimento e da superação. Quando canaliza positivamente, essa força se transforma em coragem, que é a principal força de caráter desse perfil. O dominante, ele se destaca por sua capacidade de agir rápido, tomar decisões sob pressão e enfrentar obstáculos de frente. São líderes naturais, muito competitivos e diretos. Eles valorizam a eficiência e não têm paciência com excesso de burocracia. Mas há um ponto de atenção. Quando essa energia é usada em excesso, o D, o dominante, pode se tornar impaciente, autoritário ou insensível. Ele precisa aprender a calibrar a sua velocidade com empatia e entender que nem todos se relacionam ou decidem na mesma cadência. Ambientes ideais para os dominantes são ambientes dinâmicos, desafiadores e com autonomia. Quando sente que pode decidir, ele entrega o máximo de si. Mas se for controlado demais, eita, aqui é que está o ponto. Ele tende a se frustrar rapidamente. Em resumo, motivação para o perfil dominante, resultados e desafios. A sua força de caráter é a coragem, e a emoção primária desse perfil é a raiva transformada em ação. E os pontos de atenção, como todos os perfis têm, é a impaciência e a dificuldade de ouvir. Ele é muito acelerado, ele gosta de tomar decisões rápidas, como eu falei agora há pouco. E ele decide rápido, de fato. O segundo perfil que a gente vai falar, representado pela letra I, é o influence. O influence, ele é, traduzindo para o nosso idioma, é o influente. O perfil I, ou influente, é o perfil da comunicação. É o perfil do entusiasmo, é o perfil da conexão. Pessoas de alta influência são naturalmente sociáveis, otimistas, criativas. Elas enxergam o mundo através de possibilidades e acreditam no poder das pessoas. A emoção primária aqui é a alegria e a sua força de caráter é a esperança. A capacidade de ver o lado positivo, mesmo em situações difíceis. O influente, ele se destaca por sua habilidade de motivar, de inspirar as pessoas. Ele é excelente para criar relacionamentos, engajar equipes, promover a harmonia. Ele se adapta com facilidade, tem uma comunicação envolvente. Por outro lado, essa energia pode se transformar em impulsividade. O influente pode evitar conflitos, prometer mais do que consegue cumprir, ou se distrair facilmente com o novo e o interessante. O que para ele é interessante, o que ele identifica como interessante. Sua necessidade emocional é ser reconhecido e aceito. Quando sente que está sendo valorizado, ele brilha. Mas quando se sente ignorado, pode perder a energia rapidamente e o foco. Ambientes ideais para os influentes são aqueles com liberdade de expressão, relações interpessoais positivas e espaço para a criatividade. A motivação do perfil influente é reconhecimento e contato social. A sua força de caráter é a esperança. A emoção primária é a alegria, o entusiasmo. E o ponto de atenção no perfil influente é a falta de foco, a dificuldade em lidar com a rejeição. Vamos para o terceiro perfil, que representa a letra S. É o perfil da estabilidade. O perfil S é o perfil da consciência, da escuta e da harmonia. Pessoas com alta estabilidade são tranquilas, são leais, são colaborativas, gostam de ambientes previsíveis e valorizam relações de confiança. A emoção primária
do perfil da estabilidade é o medo, mas não um medo paralisante, e sim um medo de perder a segurança, de ver o equilíbrio se romper. A sua força de caráter é a prudência. São pessoas que refletem antes de agir, e isso as torna confiáveis, pacientes e excelentes mediadores de conflitos. O perfil estável evita decisões impulsivas, prefere se planejar, ouvir, ponderar, mas quando precisa mudar algo rápido, ele pode sentir um grande desconforto. O seu desafio está em sair da zona de conforto e se expor ao novo. Quando o ambiente é agressivo ou imprevisível, o estável tende a se fechar. Mas se ele estiver em um espaço seguro, sua lealdade e comprometimento são inabaláveis. Em resumo, para motivar o perfil de estabilidade, é oferecer estabilidade e cooperação. A sua força de caráter é a prudência. E a emoção primária do perfil de estabilidade é o medo, proteção e preservação. O ponto de atenção para as pessoas que têm o perfil da estabilidade, o ponto de atenção é resistência a mudanças e dificuldades em se impor. Aqui, um gestor que precisa tomar decisões rápidas, um gestor com perfil de estabilidade, ele sente desconforto em ter que dar ordens e ter que cobrar, principalmente quando os resultados não estão positivos. Vamos falar agora do perfil que representa a letra C. O perfil C é o perfil da qualidade, da precisão e da lógica, que é a cautela, o conforme. Pessoas com alta cautela são detalhistas, analíticas e metódicas. Buscam excelência e valorizam regras, estrutura e coerência. A emoção primária é a tristeza. Aquela tristeza que vem da decepção de que o mundo poderia ser muito mais perfeito, mais justo, mais equilibrado. A sua força de caráter é a justiça. São pessoas que analisam antes de agir, que procuram fazer o certo, não o mais fácil, nem o mais rápido. O conforme, ou perfil de cautela, ele se destaca por sua capacidade de prever riscos, criar sistemas e manter padrões altos. No entanto, o seu ponto de atenção é a autocrítica excessiva. Pode gastar tempo demais buscando soluções ideais e, por medo de errar, demora para agir. Essas pessoas precisam de tempo e dados. Gostam de clareza, coerência e processos muito bem definidos. Ambientes caóticos ou sem estrutura deixa essas pessoas desgastadas rapidamente. Perfil com gritaria, desorganização também. Para motivar as pessoas com um perfil conforme ou perfil de cautela, tem que ter precisão e qualidade. A sua força de caráter é a justiça. A emoção primária é a tristeza, que vem da sensibilidade à imperfeição. E o ponto de atenção para o perfil de conformidade é o perfeccionismo e a dificuldade de lidar com as críticas. Afinal, essa pessoa ela é tão detalhista e ela procura tantos acertos, e na maioria ela acerta, que ela tem dificuldade em aceitar as críticas, porque ela já está acostumada com fazer as coisas muito bem estruturadas e muito bem feitas. Agora você já conhece os 4 grandes perfis do DISC. D, que é o dominância, I, que é a influência, o S, que é a estabilidade, e o C, que é a cautela. Cada um deles representa uma forma de energia. E todos nós temos os quatro perfis em intensidades diferentes. Quando você entende isso, passa a enxergar comportamentos não como certos ou como errados, mas como diferentes respostas à vida. E talvez sem perceber, você já esteja reconhecendo esses padrões nas pessoas ao seu redor. O colega que quer decidir rápido, a pessoa que fala com entusiasmo, aquele que busca harmonia e a pessoa que analisa tudo antes de agir. Compreender o DISC é o primeiro passo para desenvolver inteligência relacional
e autoliderança. Porque quanto mais você entende o seu próprio perfil, mais preparado você está para ajustar a sua comunicação, melhorar os seus relacionamentos e conduzir pessoas com empatia e consciência. E quanto mais você se conhece, mais liberdade tem para escolher as suas reações. Porque entender o comportamento humano é, no fundo, entender como você pode liderar a si mesmo e inspirar os outros a fazer o mesmo. Eu quero falar agora das combinações desses perfis e os conflitos também. E agora que você conhece os 4 perfis comportamentais, que é o DISC, é importante entender que eles não existem sozinhos. Cada um representa uma energia emocional e comportamental, e o equilíbrio entre essas energias é o que molda a forma como você percebe, sente, reage ao mundo. Pense neles como os elementos da natureza que eu falei lá no início do vídeo. O D de dominância é o fogo. É intenso, quente, rápido, transforma tudo que toca. O I da influência é o ar. Livre, leve, inspirador, muda de direção facilmente. O S da estabilidade é a terra. Firme, segura, constante, acolhe e sustenta. O C da cautela é a água. Profunda, lógica, adaptável, mas que precisa de limites claros. Esses 4 elementos se misturam em todos nós e, dependendo do contexto, um deles assume o controle. Por isso, ninguém é só o D, só o I, o S ou o C. Somos combinações dinâmicas dessas energias em movimento. Os perfis DISC também se dividem em 2 grandes grupos. Os extrovertidos, que são os perfis de dominância e influência. São voltados para a ação e interação com o ambiente externo. Eles são mais rápidos, mais diretos, expansivos, são reativos. Já os perfis introvertidos são os perfis S de estável e o C, que é o conforme ou cautela. Eles são voltados para o mundo interno, para a reflexão, são mais reservados, detalhistas, são observadores e são cuidadosos. Entender essa divisão ajuda a compreender a dinâmica das relações humanas. Enquanto o extrovertido fala para pensar, o introvertido pensa antes de falar. E esse simples contraste pode explicar boa parte dos ruídos da comunicação que acontece todos os dias. Talvez no seu ambiente de trabalho, talvez na sua casa, pessoas que você convive. Dentro do DISC, há perfis que são chamados de perfis irmãos, porque compartilham uma energia emocional muito parecida, e outros que são chamados de primos, porque são diferentes, mas complementares. Os perfis irmãos é o perfil de dominância e influência. Eles são ambos extrovertidos, rápidos, espontâneos, orientados à ação. Um lidera pelo resultado, já o outro lidera pela inspiração, pelo convencimento, pela persuasão. O D é um impulso e o I é o entusiasmo. Já o estável e o conforme, ou perfil de cautela, ambos são introvertidos, são metódicos e consistentes. Um busca harmonia, já o outro busca precisão. O S é o acolhimento e o C é o raciocínio lógico. Esses pares tendem a se entender com muita facilidade, porque funcionam em frequências semelhantes. Já o D e o S, ou seja, o dominante e o estável, eles são perfis opostos que se equilibram. Ação versus paciência. Já o influente e o conforme também são opostos que se desafiam. Expressão versus análise. Quando esses perfis trabalham juntos, há conflito sim, mas também um potencial de equilíbrio. O D aprende com o S a respeitar o tempo das pessoas. O S aprende com o D a agir sem medo. O I ensina o C a comunicar ideias com leveza,
Até porque o C, que é o conforme, ele é mais calado, mais contido, discreto. E o C ensina o I a estruturar as suas ideias com lógica. Ele ensina o I, o que é o influente, a analisar antes as coisas, a agir com mais cautela. Essas trocas são a base da inteligência racional. Elas mostram que a diversidade comportamental não é um ruído, é uma sintonia. Vamos imaginar uma situação simples, cotidiana, mas que vai revelar com clareza como cada perfil age dentro da mesma situação. Imagine que há um problema urgente no trabalho. Um cliente importante enviou um e-mail reclamando de um erro de algum produto, algum serviço. É preciso resolver rápido. Como cada perfil vai reagir dentro dessa mesma situação? O D, que é a dominância, é fogo, assim que lê o e-mail, o D entra em ação imediatamente. Ele quer resolver, ligar para o cliente, cobrar a equipe a corrigir o erro. E tem que ser agora. Ele não quer saber de explicações, ele quer a solução. Ele pensa, alguém tem que assumir isso, alguém tem que tomar as rédeas da coisa. Eu resolvo. Ele pensa logo assim. A sua energia é proativa e impulsionada por resultado e controle, mas por agir rápido, pode acabar gerando tensão, esquecendo de ouvir os detalhes, esquecendo de observar os detalhes. O I, que é a influência, representado pelo elemento ar, o I reage com a emoção. Primeiro tenta acalmar o ambiente, fazer com que todo mundo fique tranquilo. Ah, não é nada disso, fique tranquilo que vai dar certo. Eu vou lá, vou dar um jeito também, fique tranquilo, por minha conta. Vai tentar convencer, vai tentar conversar com o cliente, vai mostrar empatia e usar sua comunicação para suavizar o negócio. Pensa, calma, a gente vai resolver. O importante é manter o cliente do nosso lado. Sua força é a proatividade, mas pode acabar subestimando a gravidade do problema ou até deixar detalhes escaparem. O S, que é a estabilidade, a terra, o S pausa, observa, analisa e tenta entender o que realmente aconteceu antes de sair agindo. Ele quer ajudar, ele quer que o grupo esteja bem, mas precisa de segurança emocional para tomar decisões. Ele pensa, vamos entender primeiro o que aconteceu e corrigir sem gerar conflitos? Vamos fazer isso, gente? A sua força é a lealdade e a prudência, mas o seu risco é demorar demais para agir, sendo que o tempo é crítico. Já o C, conforme ou cautela, o seu elemento é a água. O C imediatamente busca os dados, fatos e evidências. Ele vai vasculhar todo tipo de informação que estiver ao seu alcance. Ele abre relatórios, ele revisa os processos, procura a origem exata do erro. Ele quer resolver com precisão e correção. Ele pensa, eu não posso responder antes de entender tudo o que está acontecendo. Qual foi o protocolo que falhou? Em que parte do processo houve a falha? Sua força é a análise profunda, mas ele pode ser lento na execução para resolver esse problema, porque ele fica buscando dados, ele fica buscando informações para que ele seja o mais correto possível. Você percebe a diferença? Todos reagiram com boas intenções, buscando acertar. Todos estavam corretos dentro da sua forma de ver o mundo. O D quer rapidez, eficiência. O I quer harmonia. O S quer segurança. E o C quer precisão. E o grande segredo está em reconhecer como cada um deles contribui com algo essencial. O D resolve, o I inspira, o S sustenta e o C organiza. Uma equipe equilibrada precisa dessas 4 forças, você concorda? Sem o D, falta ação. Sem o I, falta energia. Sem o S, falta estabilidade. Sem o C, falta qualidade. Quanto mais você entende isso, mais fácil se torna comunicar, liderar, gerir e criar resultados em conjunto. Porque liderar pessoas
não é apenas moldá-las, é compreender e analisar as suas energias. Imagine um ambiente de trabalho executando tarefas, e essas tarefas, cada pessoa com um perfil diferente, colocada estrategicamente naquilo que ela tem mais energia, qualidade, precisão para executar essa tarefa. Imagina o resultado que isso acontece. Da mesma forma, se você mudar tudo. Quem é lento, trabalha com precisão, com detalhe, colocar em um processo que depende de agilidade, de rapidez. Os dois vão se frustrar e os dois vão embora. Você já ouviu alguém falar, eu não me adaptei àquela função, àquele trabalho, àquela empresa? Pode ser, ou muito provável que seja, o perfil A colocado para exercer função do perfil B. Ou melhor dizendo, o perfil D para exercer função do perfil S. Faz sentido para você? Quando você olha para os perfis do DISC, você está olhando para uma orquestra comportamental. Veja só. O D é o tambor, ele dá o ritmo, o impacto. O I, ele é o sopro. Ele traz a leveza, traz a fluidez. O S é o contrabaixo. Ele dá a sustentação, a harmonia. O C é o violino. Ele define a precisão e a beleza do som. Separados, cada um soa incompleto, mas todos juntos criam uma sinfonia. E quanto mais consciência você tem sobre o seu som e sobre o som do outro, mais afinada se torna a sua comunicação, a sua liderança, a sua vida. Porque compreender os perfis não é rotular pessoas, é libertá-la para que se expressem o que tem de melhor. Se você gostou desse vídeo, se você achou que esse vídeo agregou valor, deixa aqui o seu comentário. Qual perfil que você acredita que você tem, ou que você é, ou que você está. Porque eu não falei aqui ainda qual perfil que você está. Você é dominante, você é influente, você é estável ou você é conforme? E deixa um joinha e envia para pessoas que você acredita que precisa conhecer esse conteúdo.